DNA. Victoria de Bortoli e Cassiano Cavalheiro. Boa tarde, Santa Maria. Segunda-feira, boa semana para todo mundo que está nos ouvindo agora. Começa agora o DNA, o programa de entrevistas que revela a identidade da nossa gente aqui da região central e que vai ao ar todos os dias às 16 horas aqui na CDN. Muito boa tarde, eu sou a Victoria de Bortoli e nós convidamos você a conhecer um pouquinho mais da história de algumas personalidades que se destacam em diferentes áreas de atuação aqui em Santa Maria e também em toda a nossa região. Até às 5 da tarde você nos faz companhia e pode interagir conosco pelo WhatsApp aqui da CDN, que é o 99136-2472. E lembrando que o DNA tem a parceria de Taslo Bar, perfeito para saborear drinks exclusivos e petiscos saborosos no Shopping Praça Nova. E no DNA de hoje, para falar um pouquinho mais a respeito da nossa convidada, a gente volta para o ano de 1983. Neste ano, ocorreu a fundação da Rede Manchete. Também, a banda Metallica, um dos ícones do rock, lançou seu primeiro álbum de estúdio chamado Kill 'Em All. Morreu nesse ano o futebolista Garrincha. E neste ano, em 1983, nasceram a cantora Sandy, a apresentadora Tata Werneck e no dia 14 de março de 1983, a nossa entrevistada de hoje, a assessora parlamentar Luísa Barros. Seja muito bem-vinda. Bem-vinda, Luísa. Obrigada mais uma vez, o convite de vocês estar aqui presente nessa tarde maravilhosa e quente também, né? Calor, né? Abafado. Mas que bom, segundou aí com um dia bonito. E muita honra também de te receber aqui. Vamos começar falando, inclusive aqui a gente citou, né, que tu é assessora parlamentar, mas vamos falar um pouquinho mais de quem é a Luísa, Vicky. Isso, vamos dar rapidamente um resumo para os nossos ouvintes, porque a história da Luísa a gente vai contar nessa 1 hora de entrevistas. A Luísa é nascida em Santa Maria, é uma mulher trans ativista das causas LGBTQIA+. Ela é ainda comunicadora, cerimonialista e organizadora de eventos. E desde o início do ano, ela passou a ocupar o cargo de assessora parlamentar na Câmara de Vereadores de Santa Maria. Luísa, conta para nós. Tu te imaginava trabalhando na Câmara, que parece ser um ambiente tão sisudo assim, e tá sendo legal lá? Como é que tá sendo? Bom, né, eu nunca imaginei, na verdade, até mesmo porque eu sempre fazia política, mas eu nunca me vi dentro da política, né? Até mesmo porque todos os meus trabalhos sempre mais foi dentro da parte beneficentes ou filantrópicos, tanto através do bloco que eu tenho, que acho que a maioria da cidade entende e sabe, na verdade, que eu sou presidente do bloco das Poderosas, né? Um bloco de carnaval da cidade, aonde eu acabei fazendo parceria até mesmo com a Escola de Samba Mocidade Dependente das Dores, e eu comecei mais na parte de festas e eventos, né? Então eu acho que isso foi um pouco de um pontapé para que a parlamentar que eu trabalho hoje, né, que é a vereadora professora Lucia Tia da Moto, acabou se identificando com o meu trabalho em prol beneficente das crianças, né, as ajudas que eu fazia, e veio através de uma festa nossa do bloco de carnaval, onde a gente estava fazendo o nosso luau, que todo ano a gente faz a posse das nossas rainhas de carnaval, aonde obteve o convite da vereadora, né? Mas isso ela já vinha me sondando já faz mais ou menos 1 ano. E eu tinha outros propósitos, eu tinha viagem marcada para a Europa no ano anterior que ela tinha feito o convite e tudo. Eu falei que quando eu voltasse, quem sabe, eu pensaria com mais calma, né? Até mesmo porque é um trabalho bem difícil, assim, né? Pra quem não entende, quem tá chegando na casa, né? Pra mim foi tudo muito novo, porque o meu mundo sempre foi, na verdade, o mundo da militância, no mundo da moda, no mundo dos eventos, né? Então, dentro da política, pra mim, foi tudo algo muito novo, que eu precisei, na verdade, da ajuda da vereadora Lucy, assim, dos meus colegas e as pessoas mesmo da casa, né? Que legal. E, Luísa, conta pra quem tá nos ouvindo o que é uma mulher trans, que a gente falou, né? Que tu é uma mulher trans.
e de repente tem alguém que tá confuso, não sabe o que é, explica pra nós o que é uma mulher trans. Então, uma mulher trans hoje, antigamente, na verdade, não existia como é que eu vou usar? O abecedário, né, LGBTQIA+, acabou crescendo, né, no decorrer dos anos, né, até mesmo pelo conhecimento, né, para as pessoas poderem ter um conhecimento maior, né, sobre a questão da causa. Antigamente era LGBT, né, que era gays, lésbicas e travestis, e simpatizantes, que seriam casais, héteros, bi, né. E então acabou, na verdade, a questão assim, a palavra travesti se torna um meio pejorativo. Muita gente se vê pela questão pejorativa da questão da palavra traveco, que muita gente, ainda para se referir a uma mulher travesti, usa essa palavra, sabe? Então é um adjetivo muito grotesco nessa parte, né? Então a gente acabou tendo que dar uma separada na questão disso, no qual a gente se vê. Eu me vejo como uma mulher trans, no qual eu penso e ajo como mulher, entendeu? No qual eu me identifico como uma mulher. A mulher, hoje, eu sou uma mulher trans bi. Até é muito relativo e às vezes a maioria das pessoas tomam um susto, né? Porque a minha orientação, na verdade, eu sou bi, né? A minha opção é de uma mulher bi, transexual, mas a minha orientação é de mulher. Eu me vejo como mulher, eu ajo como mulher, eu me identifico como uma mulher, mas aquilo que eu abraço, que é uma opção, né? Por isso que existe essas duas palavras que muita gente da sociedade não entende. A opção. Não, ninguém opta, né, em ser travesti, transexual, ninguém opta, faz a opção, né, na verdade, de ser ofendida pelo simples fato de eu ser uma mulher trans, né? Então é muito relativo. Então essas denominações acabaram vindo com o decorrer dos anos, até mesmo para a gente poder se identificar mais com aquilo que a gente se vê, né? Uma questão de gênero, né? E nesse contexto, Luísa, como é que tá sendo estar na Câmara de Vereadores, levando essa representatividade? Bom, no início tudo é muito difícil. Eu acho que em todos o meio, todo o campo, né, de trabalho, e mais para mim, como era novidade, então para mim tudo foi muito novo, assim, né? Claro que a gente sabe que existe aquela síndrome do cotovelo, né, que todas nós, principalmente nós da classe LGBT, a gente está acostumada, e às vezes a gente já passa por cima de tudo isso, porque se for parar para analisar, a gente, principalmente as mulheres trans, a gente mata 2 leões por dia, né, até mesmo na questão de trabalho, na questão de luta, né, e até mesmo que eu deixo uma ressalva muito grande na questão disso, da questão da pandemia. As mulheres trans sempre viveram em pandemia, sabe? Por quê? Porque elas sempre, na verdade, apareceram mais nas ruas, entende? Não são vistas durante o dia. Então essa parte pandêmica não veio de agora para as mulheres trans, e sim de um longo tempo, né? Então, para mim, dentro da casa, para mim eu tirei de letra porque eu tenho esse contato com a população da cidade, tenho esse contato, eu adoro conversar, adoro estar no meio das funções, das festas, né? E até mesmo podendo conhecer as pessoas. Então, para mim, na casa, no início, foi meio difícil, porque eu queria conhecer as pessoas antes mesmo que as pessoas pudessem me julgar pelaquilo que eu era, né? Pelaquilo que eu sou, na verdade, né? Que é uma mulher trans. Então, claro que no início teve algumas conversas paralelas, teve a síndrome do cotovelo, teve as pessoas querendo até mesmo desdenhar da minha capacidade como assessora parlamentar por eu ser uma mulher trans, né? Então hoje eu já vou praticamente por terceiro ano já dentro da casa, e para mim foi um pontapé, entende? Para mim poder me aprofundar mais dentro das políticas públicas e entender mais sobre a questão da política, né? E aquilo que eu poderia ajudar como assessora, né, através do gabinete da vereadora Lucy, podendo ajudar a população da nossa cidade. Uhum. E Luiz, inclusive nesse ano, tem outras mulheres trans também dentro da Câmara, que é um marco, né, para a história da cidade. Então, na verdade, assim, quando eu falo sobre a questão, quando eu tive, e agora nós somos 4 assessoras parlamentares, eu digo que é um privilégio, sabe? Para nós é um privilégio estar dentro da casa, porque a gente sabe que
tomara, né? Mas a minha consciência como mulher trans, eu sei que muitas mulheres trans não vão ser inseridas dentro, porque nem todo parlamentar pensa como esses pares, né? Que são esses vereadores que deram oportunidade pra gente e pra gente poder mostrar também pra sociedade e assim para os outros demais vereadores sobre a nossa capacidade, né? Então, pra mim, eu me sinto honrada por eu ter sido a primeira mulher trans retificada e reconhecida dentro do parlamento. Não esquecendo que a gente já teve uma mulher trans, né, na verdade, que é uma mulher travesti, uma mulher trans, como ela queira se identificar, também inserida dentro do mercado de trabalho, que foi, na época, a Marquita Quevedo pelo gabinete da Miziara Oliveira, da Miziara, né? Então, também teve presente uma representatividade LGBT dentro da casa, né? Então, através de mim, abriram outras oportunidades, quem sabe outras portas, para outras meninas e outros pares poderem também convidar essas meninas capacitadas, né? Para também ocuparem esse cargo que eu ocupo hoje. Em outro momento, a gente havia falado a respeito dos desafios, né, do mercado de trabalho, justamente para as pessoas trans, que são, né, tanto para os homens trans e as mulheres trans, que são tem aquele estigma, né, de vão trabalhar só com prostituição porque não tem alternativas, não conseguem estudar, não conseguem se desenvolver. Acha que isso está mudando e que Santa Maria se encaminha para incluir, acolher as pessoas trans, independentemente de masculino e feminino, para se inserir no mercado de trabalho de outras formas? Bom, hoje em dia a gente tem bastante políticas públicas, né, para a classe LGBT. Então, até vereadores, na verdade, eleitos, na verdade, com essa pauta, né. Eu acho que Santa Maria, eu não vou pegar a nossa região mesmo e a nossa cidade. Eu acho que Santa Maria está bem à frente um pouco também das questões de pautas, questão de mercado de trabalho. Nós vemos empresas comprometidas, microempresário a grandes empresas comprometidas com a causa. Porque eu acho assim, a gente precisou fazer um barulho maior para que a gente pudesse ser reconhecida, né, que a gente pudesse também ter a capacitação, que a gente pudesse também ter oportunidade de emprego e trabalho, seja ele como cabeleireiro, seja ele como repositor, seja ele como empresário, seja ele como vendedor, seja ela como assessora, assim onde ela queira estar, né? Então, se a gente for fazer um mapeamento dentro da nossa cidade de políticas públicas em questões de trabalho, na cidade nós temos bastantes homens trans e mulheres trans também trabalhando dentro do mercado de trabalho, né? Além dos gays e lésbicas, né? Que também se complementam dentro dessa sigla, né? Que eu acho muito importante também na questão disso. Porque além de tudo, a gente, como eu falo assim, nós mulheres trans é muito mais fácil a identificação dentro da questão do trabalho, sabe? Um homem trans da mesma forma, sabe? Um menino gay dentro da questão de trabalho mais masculinizado, eu vou usar essa palavra, seria muito mais difícil a percepção, na verdade, desse menino gay, do que aquele menino gay afetado, vou usar esse termo, né? Que a maioria da população ou dos contratantes, quando vão procurar uma pessoa, até mesmo pedem, que não seja tão afetado, que não seja isso, né, e aquilo. Então, nós estamos progredindo, na verdade, muito além disso, que não, esses tabus, que não pode ser afetado, que não pode ser isso, não pode ser aquilo, já se perderam e estão se acabando. Se a gente for fazer uma retrospectiva, olha o Gil do Vigor, né, o Gil do Vigor quebrou todos os padrões, realmente sendo um gay, um menino afetado, falando a verdade, né, mostrando a transparência, e eu acho isso muito importante, a gente desmistificar essas, como é que eu vou usar a palavra? Não vou usar essa palavra, não é a palavra pauta, mas a gente poder desmistificar, entendeu? Essas coisas pejorativas, né? Estereotipos, né? Que ficam, isso, sabe? Que as pessoas e a sociedade em si acabam nos colocando, né? Nos botando uma tarja, né? Bom, uma trans só pode entrar até aqui. O gay
pode fazer isso, né? A lésbica isso, sabe? Então eu acho que a gente está indo muito além. A questão de políticas públicas, o comprometimento também com a questão do governo, que isso é muito importante, né? Também as políticas públicas dentro para toda a classe. Que as pessoas possam fazer o que elas querem, né? Sendo quem elas são, do jeitinho que elas são. E em todos os lugares e que tem também, os mesmos né? direitos. Claro, em primeiro lugar, né? Eu acho que isso, como tu deixou bem claro, a questão dos mesmos direitos, porque às vezes nem sempre os mesmos direitos e deveres que aquela população tem, eu vou ter também. Por isso que eu digo na questão que a gente acaba matando 2 leões por dia, pelo simples fato de a gente ser uma mulher trans, pelo simples fato de a gente ser um homem trans. Pra Luísa, gente continuar esse debate tão importante, vamos contar um pouquinho da tua história, Luísa. Vamos voltar lá no tempo pra gente contar quem é a Luísa. Tu nasceu aqui, né, Luísa? Como é que foram tua infância, esses teus primeiros momentos de vida? O que tu lembra? Antes de nascer a Luísa, quem é que nascia? Então, como eu sempre deixei claro, na verdade, eu sou muito grata à certidão de nascimento que me deu a vida, né? E aquela certidão que me deu a vida, que foi o nome, na verdade, no qual a minha mãe escolheu, que deu a vida à Luísa, né? Então, a Luísa nasceu lá em 14 de março de 1983, com o nome, né, registrado pelo nome de Fabrício Schaeffer Barros. E dali nasceu a Luísa. A partir daquele momento, foi um momento assim, claro, né? São poucas e vagas as lembranças que eu tenho do meu período inicial de idade. Então, começou mais a partir dos 6 anos, 7, 8, que foram lembranças que eu fui resgatando, na verdade, e que hoje eu pude trazer, até mesmo, hoje nós temos as redes sociais que a gente pode trazer isso, né? E é uma coisa que as meninas e as minhas amigas acabam perguntando: Mana, mas tu não tem vergonha de postar? Não, pra mim é o maior orgulho, porque pra mim eu me sinto feliz em poder contar a minha história, em poder explicar um pouquinho pras pessoas e até mesmo aquelas mães, aqueles pais, aquelas vó que criam os seus netos, né, os seus tios, os seus irmãos que também têm, né, na verdade, poderem até mesmo saber como lidar com uma menina trans, com um homem trans, com um gay, com uma lésbica, né? Isso é muito importante. Então, a minha história foi bem legal, assim, porque eu me criei no meio de gurizada, né? Porque a maioria das pessoas tem esse pensamento: o meu filho só brinca de boneca, só anda com menina, né? Vou levar num psicólogo, isso pode estar acontecendo alguma coisa, tá afetando alguma outra. E não, porque eu fui criada no meio dos meninos. Eu brincava, claro, praticamente todas as minhas brincadeiras era de taco, era de futebol, era de pegar, então era tudo brinquedos, na verdade, né, como de meninos. E isso não mudou, na verdade, a consequência e o que eu pensava já desde pequena. A tua essência, né? Claro. E claro que eu também tinha os meus brinquedos de menino, que eram os Jasper, os bonequinhos que tinham da época. E eu tinha, e tenho hoje, até hoje, nós somos 4 amigas, que a gente viveu toda a nossa infância juntas. E hoje são todas mulheres trans e nós não podia, com 10, 12 anos, a gente não tinha como ter uma boneca do sonho, que era a boneca Barbie na época, né? Então eu brincava com as das minhas irmãs e eu pegava uns fios, retalho de lã e botava no cabelo, assim, dos meus brinquedos pra dizer que ela era uma boneca. Então, na verdade, eu tinha 2 bonequinhos, eu botava o cabelinho de lã numa e no outro era um menino, então eles eram casais, entende? Então, claro, eu não sabia, e tipo, meu pai e a minha família foram criadas, são tradicionais, né? Então, eles eram muito pelo que os outros estavam pensando e pelo que os outros iriam falar. Porque a minha família sempre foram muito super abertos sobre a questão da relação disso. Até porque a minha irmã era do concurso e era do Mundo Miss. Então a minha família a minha casa sempre foi rodeada de gays, travestis, né? Que eram maquiadores e cabeleireiros da época. Então a minha família sempre foi muito entrosada com a população LGBT. Então, quando eu me assumi, que na verdade eu acabei me assumindo com 17 anos, quando eu fui rainha do Carnaval de Santa Maria. Eu vou pedir pra tu contar essa história no próximo bloco, porque a gente vai pra um rápido intervalo e já voltamos. Tá bom.
Agora o Open Banking é Open Finance. Sabe por quê? Porque esse sistema financeiro aberto não é só sobre bancos. É como o Sicredi, que oferece o mesmo que um banco, mas trata você, seu dinheiro e a sua região com mais cuidado. Quer ficar por dentro? Estamos abertos para informar você. Acesse sicredi.com.br/Open Finance. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Vestibular de Verão Antônio Meneghetti Faculdade. Faça parte da geração ANF. Busque novos desafios, tenha atitude e seja apaixonado pela construção da sua melhor versão. Antônio Meneghetti Faculdade. Muito mais que uma graduação, uma formação para a vida. Vagas abertas para os cursos de Direito, Administração, Ontopsicologia, Sistemas de Informação, Pedagogia e Ciências Contábeis. Faça sua inscrição pelo site faculdadeam.edu.br. A Hipersul comercializa os principais produtos no combate à Covid-19. Totem com dispenser de álcool gel, completa linha de sanitizantes, sabonetes líquidos, antissépticos e produtos de limpeza a nível hospitalar. Visite a loja da Hipersul na Avenida Elvio Basso e acompanhe nossas redes sociais. Seja assinante do Diário, receba as edições impressas na comodidade de sua casa. Modalidades e planos especiais que se adaptam a você. Ligue 3213-7272 e fale com a nossa central de atendimento. Diário, cada vez mais perto de você. Para ser melhor que o Laboratório Pasteur, só um Pasteur bem maior. A unidade Camobi agora oferece mais conforto e agilidade, com recepção ampla, salas de coleta adulta e pediátrica e estacionamento exclusivo. Pasteur Camobi, agora em novo endereço. Avenida Prefeito Evandro Ber, 6454. Laboratório Pasteur. Estar perto é o nosso melhor resultado. Taslo Bar, palco de excelentes shows ao vivo, festas e eventos. Nossa carta de drinks preparadas com ingredientes artesanais proporciona uma experiência única de sabor. Todos os ambientes do Taslo Bar estão voltados ao palco e tem agenda com as melhores bandas da região e eventos nacionais. O estacionamento fechado junto ao shopping é segurança para aproveitar a noite. Taslo Bar, perfeito para saborear drinks exclusivos e petiscos saborosos. No Shopping Praça Nova. Promoção Junte e Compre do Diário. Todo mês, diversos produtos com preços especiais para os nossos leitores. Desde canecas, kits de talheres e tábuas, a câmeras digitais e muito mais. Ficou interessado? Então vá até a loja do Diário, no Elegância Center Shopping, ou entre em contato com a gente no 3213-7113 ou pelo WhatsApp 99139-5223 e saiba mais. DNA. Estamos de volta com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou a Victoria de Bortoli e sigo aqui com vocês até às 5 horas da tarde, ao lado do meu colega Cassiano Cavalheiro e da nossa convidada de hoje, a assessora parlamentar Luísa Barros. Lembrando que o DNA tem a parceria do Taslo Bar, perfeito para saborear drinks exclusivos e petiscos saborosos. O Taslo Bar fica lá no Shopping Praça Nova. E quem quiser interagir conosco até às 5 da tarde, nos manda um recadinho no nosso WhatsApp 55991362472. Nos conta de onde você está ouvindo a CDN nesta tarde de segunda-feira. E continuando o nosso bate-papo com a Luísa. Luísa, tu deixou um gancho já para o segundo bloco, né? Tu estava contando um pouquinho de como nasceu a Luísa. Pois então, aí eu tava comentando pra ti antes do nosso intervalo e pro pessoal que tá em casa nos assistindo, e, aliás, nos escutando e nos assistindo, vão assistir à noite, né? Vão assistir às 23 horas na TV Diário, já fica o gancho também pra quem quiser nos assistir. Então, aí chegou a parte mais, né, na verdade, quando eu acabei me assumindo com 17 anos, porque antes disso eu sempre fui muito ligada à questão de estudo, né? Eu sempre quis ser. Até mesmo porque eu sei assim, ó, que na verdade, quando eu tirava nota baixa, ou porque eu não sou aquela menina,
na verdade, nota 100 em tudo, né? A gente sempre tem aquelas matérias que a gente se identifica mais e algumas outras não. Então, assim, tudo que fosse de ler, interpretação, né? Eu era excelente. Chegava na matemática, meu Deus do céu. Ali era tudo meio difícil. Então, a minha família sempre foi, principalmente meu pai. Meu pai, na verdade, sempre foi uma pessoa que batalhou muito pela família. Eu sou a número 5 da família, né? Tenho mais uma irmã depois de mim. Então, meu pai e a minha mãe sempre foram aquelas pessoas que pressionaram os filhos desde o início na questão do estudo. Então, foi uma coisa, assim, que eu precisava, né, terminar meus estudos, para mim querer ser alguém. Quando, na verdade, nós tivemos uma reunião de família quando eu tinha 15 para 16, né, no qual eu acabei me assumindo para minha família e falando que eu queria ser mulher. Assim veio na minha cabeça. Eu não tinha, na verdade, aquele pensamento do que era mulher trans, do que era travesti, ser gay. Eu dizia que eu queria ser mulher. Então, o meu pai, naquela época, ele tinha uma visão na questão disso, né? Então, como eu tinha falado na questão antiga, que ele ainda chegou pra mim e falou, tu quer ser travesti? Ele disse, mas usando a palavra pejorativa. Ele dizia bem assim, ele falou assim, não, pra ti ser assim é só depois que tu fizer teus 18 anos e quando tu te assumir e quando tu terminar os teus estudos. Porque enquanto eu como pai e tu for de menor e eu te sustentar, as regras são as minhas e vai ser do meu jeito. Então aquilo pra mim me deu assim meio que um embate na hora, sabe? Porque eu me senti não aceita, mas eu sabia que na verdade meu pai estava só mesmo assim, ele estava me prevenindo do que poderia vir pela frente, que hoje eu sei o que ele estava na verdade evitando, que era os falatórios, era as pessoas me julgarem, era as pessoas me apedrejarem na rua, entende? Então eu sabia o que eu iria, ele já sabia o que eu iria passar, mas na minha cabeça eu não tinha esse entendimento, né? Então isso foi muito importante pra mim. E aí com os 17 anos, em fevereiro, final dos 28 de fevereiro, no último dia, teve a escolha da Rainha do Carnaval Gay de Santa Maria. E eu fazia aniversário no dia 14 de março. E através do bloco, que era na época Bloco das Virgens, que era do finado Alexandre Tansky, que era o organizador, com mais outros amigos nossos, o Adriano, do Avenida Tênis Clube, Maria Eva, a Dinda, que tinha casa lá na Vila Belga, próximo da Associação dos Empregados da Aviação Férrea. Era tipo um QG nosso, mas para pular carnaval. E foi o primeiro ano que o bloco botou uma candidata e eu acabei participando, e eu menti minha idade justamente para mim poder participar, porque senão eu não poderia. Então eu acabei me inscrevendo, a minha mãe descobriu na época, e a minha mãe foi até o clube, né? Sim, foi o clube. A minha mãe sempre teve muito contato com essa parte da polícia, porque a minha mãe sempre trabalhou dentro dessa área, junto com o pessoal, né? Também com situações de rua, com narcóticos anônimos. Então a minha mãe sempre foi muito ligada nesse meio, né? Então a minha mãe foi até a porta do clube para descobrir quem estava aliciando, né? A filha, que não sei o que, por ser de menor. Eu sei que foi uma coisa assim meia fantástica, porque parece que deu tudo certo, porque eu não soube que a minha mãe tinha ido lá. O concurso em si atrasou. Eu cheguei na época. Quando eu cheguei, o pessoal da organização disse que a minha mãe tinha ido lá. Eu concorri, ganhei e saí no jornal. Minha família só descobriu quando eu fui capa do jornal. Foi escolhida a Rainha do Carnaval Gay de Santa Maria. Capa do jornal do dia seguinte. No dia seguinte. Isso foi na sexta, no sábado sai a capa do jornal na época. Meu Deus do céu. Isso era 80, 90? Ou não, 2001. 2001. Aí meu pai e minha mãe estavam tinha churrasco de família. Eu lembro como eu tava dormindo, era 10h30 da manhã. E aquilo assim, minha mãe falou assim, vê se tu conhece. E eu no quarto escutei aquilo assim, e eu não entendia. E eles não comentaram nada e deixaram o jornal assim na frente da saída da porta do meu quarto. E aí quando eu passei, eu me olhei e entrei no banheiro. Eu só passei de visão, não quis comentar nada, sabe? Então a partir dali, quando eu acabei me assumindo, não somente pra minha família, mas pra toda a cidade e pras pessoas que me conheciam, mas que orgulho também, tu já tinha uma irmã Miss. Aí tu foi pra capa do jornal que ganhou a Rainha do Carnaval.
podia ter pensado pro lado positivo, olha que orgulho, não, pelo menos não é uma página policial, não é uma página de perseguição, não era um corpo também, né, que tava ali, tipo, que morreu em algum acidente. Foi uma coisa boa, rainha do carnaval, coisa mais alegre, né? Não, mas é que assim, no início, na verdade, foi um baque, porque a minha família já sabia. Entendeu? Porque eles sempre, como eu disse, eu queria ser mulher, entende? Então depois eles me viram como rainha. No início foi meio que um baque, porque eu tinha 17 anos, entendeu? Eu tava terminando recém meus estudos, segundo ano, e eu tinha ainda repetido. Então tudo isso foram consequência, entende? E um auto-julgamento até mesmo do meu pai na época. Sim. Por, ó, tu foi te enfiar nisso, olha só, tu perdeu um ano, entende? Então foi toda uma tipo assim, eu tive numa certa forma, não vou usar essa palavra represália, né, da minha família, mas o meu pai me chamou a atenção muito nessa época. Eu lembro que eu chorei por eu ter rodado e não pelo aquilo que ele tinha me falado, sabe? Então, pra mim, assim, eu fui vendo que algumas outras coisas me impossibilitaram e fizeram eu acabando perdendo o meu foco, né, que seriam meus estudos. E depois que tudo isso passou, né, depois que passou uma semana, 2, eu continuei me focando nos meus estudos na época, né, terminei, né, e a partir dali, quando eu completei 18 anos para 19, eu acabei trabalhando em loja, mas não continuei e não assumi a minha sexualidade de uma mulher trans. Isso já veio mais pra frente. Isso veio já aos 21 anos. Porque no decorrer dos meus 18 anos até meus 21 anos, eu trabalhei numa loja moda jovem da cidade, aonde eu comecei como repositora de arara, porque na época a minha orientação poderia afetar nas vendas da loja. É isso que eu ia te perguntar, como é que foi esse primeiro ingresso no mercado de trabalho? Pois então, primeiro impacto, assim, viram... Primeira coisa que fizeram, deram uma oportunidade pra mim através da minha irmã. Como eu comentei, a minha irmã participava de muitos concursos de beleza, era envolvida nesse meio. E o gerente da loja, na época, era muito amigo da minha irmã. Então, acabou vendo o convite, né? E eu acabei indo lá na loja, ele falou pra minha irmã. E eu acabei indo na loja, mas concorri disputando como qualquer outra pessoa. Não tive nada de benefícios nem nada por ele conhecer ela, né? E ali, quando ele viu que a minha orientação, na verdade, era de um gay na época, ele pensou 2 vezes, falou, então tá, eu preciso de um repositor de arara. E dentro dessa reposição de arara, eu tinha muito contato através da minha irmã e através do Mundo Miss, que era com as mães e com as meninas. Quando elas entravam na loja, o vendedor estava na frente pro bico, que era uma maneira que a gente usava. Quem tá na vez era o bico, né? Então, quando chegava na frente e as pessoas me enxergavam, as pessoas já me apontavam o dedo. Então, eu, além de repositor de arara, na época, eu vendia pro número do gerente, para ele ter uma noção do que eu vendia, né? E a partir dali, tinha dias que eu fechava com maior venda do melhor vendedor da loja, que já estava há 3, 4 anos já. A partir dali, o gerente da loja acabou me convidando, fazendo uma experiência. E depois que eu fui para as vendas, eu nunca mais saí. E eu sempre, durante 1 ano que eu estive na loja como vendedor, na época eu ganhei melhor vendedor e 2º ou 3º melhor de todas as lojas, das 27 lojas que existiam em todo o estado. Então eu sempre fui muito ambiciosa. No cargo que eu ocupasse, eu queria sempre fazer o melhor. Tanto ela podia ser na venda, podia ser a festa, podia vender uma cocada, um pão de casa, mas eu sabia mostrar, eu sabia, entendeu, conversar, eu sabia, se tu tivesse com uma calça clara e tu quisesse uma blusa clara, eu já trazia uma calça escura pra te poder ver a blusa clara que tu queria usar, porque não ia combinar tu enxergando ela no espelho com uma blusa. Então eu sempre tive esse tato com a mulher e com o homem. Tu comentando assim, né, Luísa, tu precisou provar a tua capacidade porque tu foi julgada de início. Ao longo da tua vida, a mulher trans passa por isso, precisa provar e reprovar que sim, é capaz. Eu acho que nós somos sempre uma aprovação. Em todo o serviço, todo o ramo que a gente for trabalhar, entendeu? A gente vai ser sempre a gente vai sempre passar pela essa questão de aprovação. Será que ela faz bem? Ai, pois é, mas é trans. Entende? Mas será que ela vai fazer bem? Isso e aquilo, eu digo na parte trans,
Porque eu não posso falar pelos meninos, né, que seriam os gays e as lésbicas, porque eu tô falando aquilo que eu sinto e aquilo que eu vejo. E mesmo eu sentindo muitas vezes, eu consigo contornar a situação, entende? E fazer com que a pessoa me olhe. E muitas vezes nem é a questão comigo, sabe? Às vezes é a questão da ajuda de um próximo. Eu já me meti em várias situações para amigas comigo, entende? Eu vendo situações assim, entende? Eu vindo por trás e podendo conversar com aquela pessoa. Não, mas ela sabia, ela tem o 2º ano completo. Ela é uma pessoa assim, ela é uma pessoa assada. Por isso que eu digo assim, ó, que na questão, eu sempre fui muito defensora, tanto das minhas amigas e como da própria classe LGBT. Entende? Quando eu vejo situações, falta de informação, principalmente das pessoas, eu tento informar ela de uma outra forma e mostrar também, né, que não é só assim, né, que não é por causa da minha orientação sexual que eu não vou saber fazer aquele serviço, ou não vou estar capacitada para aquele trabalho que me deram, né. E Luísa, a gente já tá chegando ao final do nosso 2º bloco, o tempo passa muito rápido aqui. E a gente tem um quadro aqui no programa que se chama Diagnóstico, que são especialistas em Luísa que vão dar um depoimento de quem é esta mulher. E eu vou pedir o nosso primeiro depoimento, vamos ver se tu reconhece essa voz. A Luísa, minha amiga de infância, né? Se conhecemos há muito tempo já. E com isso, com o convívio, se tornou uma amiga irmã, né? Luísa é uma irmã pra mim, uma mulher forte, guerreira. Tudo que ela quer, ela corre atrás e consegue. Uma lutadora. De quem é essa voz? A minha melhor amiga de infância, desde os 5 anos de idade pra vida toda, a design de moda Maria Eva Bevilacqua, da marca Fiofó. Que legal! E a gente tem mais um recadinho pra ti. Vamos ver se tu reconhece a voz. Eu acho que a palavra que mais define a Luísa é garra. Ela é uma mulher extremamente batalhadora. E eu aprendo muito com ela. Ela é uma inspiração para mim por conta disso. Porque ela me mostra todos os dias o quanto é importante a gente acreditar nos nossos sonhos e nos nossos objetivos. E lutar e ir em busca deles, independente de qualquer problema que venha aparecer no caminho. Ela é uma mulher, ela é muito mais do que as pessoas imaginam. Desculpa o termo, mas ela é a mulherão da porra mesmo. Mano, eu queria dizer que eu te amo muito, que tu é uma inspiração pra mim, com certeza, e que mesmo longe tu tá no meu coração, tá bom? Te amo. De quem é essa voz? Essa voz é muito parecida com a minha. É a minha caçula, minha irmã caçula, professora de zumba, Cibele, que mora hoje no Espírito Santo. Essa foi a minha irmã Miss empurrada por mim, sabe? Porque a minha outra irmã, na verdade, também, que mora aqui em Santa Maria, que já não é mais do mundo Miss, nem gosta mais, olha pra te ver como é que é as coisas, né? Ela, na verdade, também ela foi a minha inspiração, e a Cibele, que é a que falou agora, ela foi empurrada por mim nos concursos. Quando eu falei assim, agora eu preciso empurrar outra irmã, né? Já que eu tenho uma irmã de 1,80 m, de olho azul. Eu disse, com um corpão, eu preciso jogar ela. Então essa é a minha irmãzinha do coração, que eu tô sempre incentivando, dando conselho. E o que eu posso fazer por ela, ela sabe que ela pode sempre contar com a irmã dela, pra tudo. Que legal! E a gente vai pra mais um rápido intervalo e já voltamos. A imobiliária que está mudando Santa Maria e região tem seus canais de atendimento e comunicação em diversas redes. No Instagram, encontre a conta comercial pelo @Michael Oliveira Imóveis. No Facebook, procure pela página Michael Oliveira Imóveis. Você também pode conferir os melhores lançamentos do mercado imobiliário no canal do YouTube Michael Oliveira Imóveis. Acesse o site da imobiliária para encontrar as melhores oportunidades do mercado. michaeloliveira.com.br. Michael Oliveira Imóveis, mudar faz bem.
Colégio Nossa Senhora de Fátima, 69 anos educando com base no Evangelho e nos princípios palotinos de educação. Faça parte dessa história. Oferecemos berçário, educação infantil, anos iniciais, anos finais e ensino médio. Colégio Nossa Senhora de Fátima, educação e humanização para toda a vida. Fone 3033 8950. Eu vim ao mundo pelas mãos de médicos com vocação para cuidar. A dedicação deles fez de mim o que sou. Chegou a todas as regiões do país. Juntos, enfrentamos o maior desafio de nossos tempos. Temos um só propósito: nos unimos pela vida. Eu sou a Unimed. Nós somos o maior sistema cooperativo de saúde do mundo. Feliz Dia do Médico. Unimed. Ajude a encher as prateleiras do banco de alimentos e a mesa de quem passa fome. Prefeitura de Santa Maria apresenta Santa Maria Sem Fome. Serão 150 dias de campanha e você pode ajudar doando alimentos não perecíveis em qualquer um dos 29 pontos distribuídos na cidade. Ou doe qualquer valor sem precisar sair de casa, diretamente para as contas do Banco de Alimentos de Santa Maria. Saiba mais no site diariosn.com.br. Uma iniciativa Diário. Empresas parceiras: Rede Super, Sulclean, Construtora Jobim, Loja Zeni, Fundação Eni e Panfácil. Taslo Bar, palco de excelentes shows ao vivo, festas e eventos. Nossa carta de drinks preparadas com ingredientes artesanais proporciona uma experiência única de sabor. Todos os ambientes do Taslo Bar estão voltados ao palco, que tem agenda com as melhores bandas da região e eventos nacionais. O estacionamento fechado junto ao shopping é segurança para aproveitar a noite. Taslo Bar, perfeito para saborear drinks exclusivos e petiscos saborosos. No Shopping Praça Nova. Os principais fatos da semana e a forma como eles interferem na vida dos santamarienses são abordados por mim, Viviana Fronza, e pelos meus convidados no programa Análise. Todo sábado, às 10h30 da manhã, traremos informações do que é notícia e os assuntos que vão movimentar a agenda do fim de semana. Análise, a voz da repercussão dos fatos da semana. DNA. Voltamos com DNA, identidade da nossa gente. Eu sou Cassiano Cavalheiro e fico com vocês até às 5 da tarde, ao lado da minha colega Victoria de Bortoli e da nossa entrevistada de hoje, a assessora parlamentar Luísa Barros. Lembrando que o DNA tem a parceria de Taslo Bar, perfeito para saborear drinks exclusivos e petiscos saborosos no Shopping Praça Nova. E quem quiser mandar uma mensagem é pro 991362472 e a gente recebeu uma mensagem aqui do nosso querido ouvinte João Vitor Lima, o famoso João da internet lá que tem um canal de comunicação, comunicador nato. Ele manda a seguinte mensagem: um grande beijo pra Victoria e pro Cassiano. Luísa, querida, somos dois. Não sou fã de matemática, matemática não é minha fã. Beijos. Querido, obrigada pela audiência. Obrigadão, João, um abraço. E vamos voltar a esse bloco com mais um diagnóstico, Cassi? Vamos lá, vamos ver. Olá, Vitória e todos os ouvintes da Rádio CDN. Para mim é uma honra estar aqui hoje falando da Luísa. Ela que para mim sempre foi uma mulher referência dentro do estado, primeiramente por conta da sua beleza e também por conta da sua postura, suas ações. Luísa sempre foi uma grande ativista das causas humanas, e isso faz com que ela... E o resultado é essa mulher esplêndida que é, respeitada, ética. Eu tenho muito orgulho de ter ela no meu grupo de amigos e sempre que preciso recorro a ela quando preciso de alguma orientação, de alguma coisa. Certamente é uma pessoa de extrema importância no cenário LGBT dentro do estado. Beijo a todos. Desde já, Luísa, sempre conta comigo, tá bom? Primarine, beijo. De quem é essa voz, Luísa? Ai,
Não tem como, principalmente esse final, Primarine. O meu amigo Everton, ativista lá de Canoas, também trabalhou dentro da prefeitura municipal e é um dos coreógrafos e coordenadores também do concurso Miss e Mister Transdiversidade do Rio Grande do Sul, que acontece até agora, dia 5 e dia 6 de novembro, na cidade de Cruz Alta. E o Everton é um menino que, na verdade, ele sempre trabalhou, porque, além de tudo, né, é uma coisa que eu sempre, na verdade, nunca escondi, é uma coisa que eu gosto até mesmo de mencionar, né? Que antes mesmo de eu estar assessora parlamentar, antes disso, a minha vida, né, como eu comentei, né, na questão de trabalho, quando eu completei meus 20 anos, eu acabei pedindo a minha rescisão de contrato e acabei indo fazer aquilo que eu me vi, naquilo que eu me sentia, né? Me sentia feliz. E eu acabei, sim, né, conhecendo, sim, as ruas, as calçadas, a prostituição. E, na verdade, como eu sempre comento, isso abriu um leque para mim de oportunidades e também de conhecimentos, né? E outras coisas mais que a prostituição, né? E assim, a profissional do sexo acaba tendo. E a Alice foi uma das pessoas que preparava minhas fotos, ela preparava meus looks para os meus ensaios, até hoje, né? Ela sempre trabalhou comigo dentro dessa área e até mesmo na questão dos eventos. Então, eu acho que é por isso que ela tem eu como referência, porque pra quem me conhece sabe, eu sou uma pessoa muito verdadeira, sou uma pessoa muito amiga mesmo. Então, eu tiro de mim para dar pros outros o que eu posso e se é minha amiga, eu ajudo mesmo até o final. Se não sendo meu amigo, né, eu já ajudo o que eu posso. Então, sendo meu amigo mesmo e sendo a minha amiga, eu vou estar mais junto ainda. E o Everton é uma pessoa muito querida que eu guardo no meu coração. Luísa, aproveitando esse gancho que tu falou das ruas, um assunto bem importante, bem delicado, é a questão de segurança. Ainda mais aqui em Santa Maria, além do que tu falou, que sempre as trans que estão na rua, elas estão em eterna pandemia, porque elas estão expostas a várias coisas, além de vírus e doenças e tudo mais, também a violência, né? Então é uma questão, e que Santa Maria teve recentemente casos trágicos, né? De pessoas trans, mulheres trans que estavam na rua trabalhando e que foram mortas, assim como a mãe loira Verônica, que todo mundo sabe. Tu acha que a repercussão, a solução, Santa Maria tá no caminho, tá bem? A gente sabe que tem uma delegacia, né, em Santa Maria que é especializada para mulheres, para LGBTs, para idosos, mas tu te sente confortável em chegar numa delegacia e fazer uma queixa, ou tu vê pessoas que se sentem confortáveis, ou ainda falta uma sensibilidade, uma preparação, uma humanização de poderes como a polícia, para chegar e pedir ajuda, para se sentir acolhida, ou não? Bom, Luísa, né? Luísa, falando na minha pessoa, para mim tudo é muito mais fácil, porque eu tenho um conhecimento e as pessoas em si também já me conhecem. Então eu não posso falar por mim, eu não posso fazer, como é que eu vou usar a palavra? Eu tenho que ver a frente do meu umbigo, né? Então eu tô falando isso num geral. Eu acho que todas as mulheres trans não se vê não representada, até mesmo quando tu chega numa delegacia para fazer um BO, porque tu acaba sendo hostilizada até mesmo quando tu não tem o teu nome retificado nos documentos. Isso já gera um motivo de piada. E a gente sabe que uma travesti, uma transexual, dentro fazendo um BO dentro da polícia, ela sempre vai ser a marginalizada e sempre vai ser, muitas vezes, a culpada. E ela, às vezes, na verdade, né, muitas vezes está passando pela situação, né, indo lá, ela acaba, na verdade, sendo hostilizada mais uma vez. Já foi hostilizada na rua, entende? Já foi agredida e aí chega na delegacia ainda é mais uma vez, né? Nós temos hoje uma pessoa que eu tenho como referência, uma pessoa que também tá sempre ligada a essas políticas públicas, né, para a comunidade LGBT, né, e principalmente as trans, que é a nossa delegada Débora Dias, que é uma super parceira, tanto minha como de todas as manas e coletivos, tá sempre disposta a nos ajudar, sempre disposta a nos orientar e também querer aprender. Isso é muito importante, entende? Pois é, e agora com a delegacia e com a Débora à frente da delegacia, tu acha que tá mais não vou dizer fácil, porque nunca é fácil, mas é mais tranquilo das pessoas trans irem à delegacia e contarem com uma pessoa como a Débora, por exemplo? Então, é assim, ó, como eu falei, a maioria das meninas ou coletivos, as pessoas acabam vindo procurar ou eu
ou a outra assessora Silene, a Ali Paz, né? Ou até mesmo a Stephanie, né? Então as meninas trans acabam sempre nos chamando através, né, das redes sociais ali, né, do WhatsApp, essas coisas, nos chamando: mana, aconteceu tal coisa comigo, o que eu devo fazer? Eu tô passando por isso, né? Teve um caso futuro há pouco tempo de um vizinho de uma trans morar na casa, e o vizinho tá sempre mexendo com ela, tratando ela no masculino, isso e aquilo. Aí ela já tentou uma vez bater boca com ele, né? Então a gente tenta sempre, de uma certa forma, antes de tomar qualquer providência, eu sempre tento orientar essa menina trans, entendeu? Tipo assim, dar uma conversada, né, com essa pessoa, com esse vizinho, para ver o que tá acontecendo, por que que, na verdade, ele não gosta de ti, por que que ele te trata dessa maneira, se não, né, não obtiver respeito da parte dele contigo, alguma coisa, e a gente acaba tomando outras, né, proporções e tomando outras atitudes, na verdade, né? Aí eu acabo indo buscar a menina e a gente acaba indo à delegacia, porque a maioria das meninas trans não se sentem bem indo sozinha. Por quê? Porque, como eu expliquei antes, né? Elas são pessoas invisíveis, né? A maioria das mulheres trans são invisíveis na sociedade. E como eu falei na questão antes, elas estão sempre em pandemia, porque elas estão, durante o dia, estão sempre dentro de casa. Então a maioria das pessoas só vê elas à noite, quando elas estão nas esquinas, nas ruas, né? A maioria dessas meninas que estão nas ruas hoje, né, são por falta de oportunidade ou capacidade também, muitas delas, de exercer algum outro trabalho, né? Durante um período grande que eu já tô aqui na cidade de volta, eu já tô há 7 anos, eu sou natural, morei tempo fora, né, daqui também, e voltei há 7 anos. Então, durante todo esse período de tempo, nós somos 4 trans assessoras parlamentares, mas nós temos mais 3 meninas que trabalhavam na rua, que hoje fazem outro tipo de trabalho, que não vivem mais da prostituição, né? Eu tenho outras amigas que são design de moda, outras são cabeleireiras, que também, todas nós, entendeu? Em particular, todas tivemos, nem que seja um contato, entendeu? Ou fomos profissionais do sexo. Se a gente, na maioria, não foi profissional do sexo, ou alguma delas acabaram sendo abusada quando mais jovem. Isso é uma coisa que é falta de informação, né? Por isso que, quando a gente fala sobre a questão de informações dentro da escola, através de uma capacitação de um professor, poder acolher toda essa classe LGBT, tantos elas mulheres trans, e não excluírem elas da sociedade. Então, por isso que é uma pauta que eu vou sempre bater, né, em cima. Não é para ensinar sexo, porque até mesmo sexo, isso cabe aos pais, né? Os pais têm o direito também de ensinar os seus filhos, né? Mas também tem aquele outro caso, que aquelas próprias pessoas que não são alertadas e os pais não comentam, são a maioria daquelas outras que também são abusadas. Então vai muito mais além a pauta, né, da pauta LGBT, para quando a gente vai fazer esse acolhimento da própria população trans, né? Nós temos crianças trans que as famílias aceitam. Nós temos dados pela ANTRA de crianças trans, entendeu, retificadas, né? Então é uma coisa assim que, na verdade, a gente já nasce assim. A gente só quer ser respeitada. Muitas vezes a gente não pede que a gente seja aceita por toda a sociedade, porque a gente sabe que hoje em dia a sociedade é muito hipócrita. Aquelas mesmas pessoas que consomem são aquelas mesmas pessoas que nos matam, entende? Então ele é muito, eu digo que a sociedade em si, ela é muito hipócrita nessa parte, sabe? E sim, eles só querem benefício àqueles que eles vão se dar bem, ou aquilo que eles acreditam, né? E querendo ou não, nós temos sim, entende, que falar sobre a população trans, nós temos que falar sobre sexo, a gente tem que falar sobre menstruação, a gente tem que falar sobre abuso, a gente tem que falar sobre tudo, todos os temas são sempre sexual e de gênero. E além, sempre bem-vindas, né? E além de leis, políticas públicas que devem ser feitas para o público LGBT, o que a sociedade, no geral, pode fazer, além do básico, que é o respeito, para contribuir com essa discussão, com esse acolhimento, para acabar com o preconceito, na tua opinião?
Eu acho que a primeira coisa que nós temos que fazer, eu acho que nós temos que ter esse contato, né? As pessoas que têm esse pensamento, as pessoas já pensaram em ter a oportunidade de conhecer uma pessoa trans? Em ter uma oportunidade de conhecer um menino gay ou uma lésbica em si? E sentar com ela, nem que seja 10 minutos, 5 minutos do seu tempo, e poder conhecer a sua história? Né? Porque a gente sabe que muitas daquelas pessoas, né, passaram por situações, não é a mesma família, não é por causa que a minha família aceitou que a família da outra lá da frente também vai aceitar. A gente sabe que a nossa comunidade, ela é uma da comunidade que é menos aceita, entendeu? Pelas famílias hoje em dia, né? Porque acabaram desvirtuando muita coisa das nossas lutas e das nossas pautas, né? E a gente sabe que nem a questões das paradas livres, né? A gente sabe quando ela é de luta e quando ela tem as suas pautas, entendeu? No qual ela faz ser exercido isso, né? Então, a gente precisa mais de afeto, carinho, compreensão, né, com essa população, e que a própria sociedade em si, num todo, fala numa sociedade num todo, possa ter esse contato antes de a gente julgar o próximo, né? Porque a gente esquece que muitas vezes a gente aponta um dedo, só que a gente tem 3 virado pra gente, né? Então é muito relativo essa questão, e eu acho que o primeiro contato que a gente tem que ter oportunidade, a gente tem que ter oportunidade de conversar com aquela pessoa, entendeu? E saber realmente o que passa na família, na casa, entende? O que levou essa pessoa estar aonde ela está, porque a gente sabe que muitas dessas pessoas LGBTs e trans estão, sim, na prostituição, né? Muitas delas não querem estar, mas estão pela simples oportunidade que elas têm, né, a verdade, né, porque muitas delas não têm estudo, como eu deixei bem claro aqui. A escola, na verdade, não está mais acolhendo, a escola num todo, ela está excluindo esse povo. Por quê? Porque eles acham que nós somos o problema, que a gente pode, principalmente os pais que não têm esse entendimento, acham que o filho andando com uma transexual ou estudando na mesma escola vai fazer com que o filho seja igual. Não, sabe? Até mesmo que eu tive, como eu falei antes, eu tenho vários amigos gays, lésbicas, héteros, tenho amigos homens, entende? E do tempo da minha transformação, e nem por isso eles deixaram de ser homem, de serem mulheres, entendeu? Por andarem comigo e terem contato comigo, né? Isso é afinidade, né? Não adianta. Sim, sabe? E antes de tudo, antes de qualquer orientação, a gente é ser humano, né? Primeiro lugar, né? O nosso tempo, infelizmente, acabou. A gente tinha mais diagnósticos aí pra rodar. Agradeço de coração a todo mundo que mandou suas mensagens. Eu vou repassar pra Luísa. Muito obrigada por vir aqui ao DNA compartilhar um pouquinho da tua história. Eu que agradeço o convite de vocês, daqui do Diário, né, de Santa Maria Cassiano. Vi, sempre super parceira, a rádio sempre maravilhosa, sempre muito acolhedora, sempre com pautas muito interessantes. Isso é muito importante para vocês, né, comunicadores, poderem usar a voz e dar a voz. E deixar nós dar a voz também, para poder falar, poder expressar, poder conversar, e que a população de Santa Maria, a comunidade de Santa Maria, entendeu? Escute a gente e que a gente possa chegar até mesmo dentro da casa delas, trazendo um pouquinho do nosso conhecimento, um pouquinho do que a gente sabe, e em poder também ajudar. Isso aí, brigadão, até amanhã, a gente volta. Tchau, tchau.